o texto de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero citar um outro versículo com vocês, que está lá no livro de João, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Vocês não precisam abrir, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto aqui do Evangelho de João nos fala que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, creram nele, a essas pessoas, não somente os judeus segundo a carne, mas todas as pessoas que receberam a Jesus como seu Senhor, a estas pessoas foi dado o poder, não pela vontade dos homens, não pela carne ou pela forma natural, convencionalmente falando, mas pela vontade de Deus. Aqui diz que todos que receberam a Jesus se tornaram filhos. Ora, se mediante Jesus se tornaram filhos, é porque antes de Jesus não eram filhos. E existe uma grande diferença entre sermos filhos de Deus e sermos criaturas de Deus. O filho, ele tem um lugar especial no coração do Pai. Eu gosto muito de falar sobre episódios da nossa vida que dividem a nossa história. E aqueles que são pais aqui vão concordar comigo que existe a nossa vida antes dos nossos filhos e a nossa vida depois dos nossos filhos. Não somente os pais, mas as mães também. Vão entender que a nossa vida era uma, os nossos planos eram planos diferentes depois, antes dos filhos, e depois os nossos planos mudaram. E o filho divide a história da nossa vida. Ontem, eu ainda escrevendo ali, parte do meu livro, eu escrevi algo relacionado à paternidade. E eu comecei a me lembrar de quando a Laura nasceu. Era uma manhã gelada de maio, chovia muito, chovia torrencialmente, nós ficamos, eu acho que 48 horas no hospital, aproximadamente, E depois nós fomos para casa e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nós fomos 2 e voltamos 3. E a partir dali começou uma vida nova, uma rotina nova. E também nós começamos a descobrir algo que, se não fosse pelo fato de nos tornarmos pais, jamais descobriríamos que teríamos estes, digamos, superpoderes. A gente pode dizer que dessa forma. Uma força que a gente descobre que não tinha antes de ser pai, de ser mãe. Algo que nos move mediante o cansaço. E antes de sermos pais, se naquela situação nós estivéssemos, certamente estaríamos cansados há muito tempo. Mas quando nós somos pais, nós tiramos forças que eu acredito que são forças do próprio Deus que nos movem a cumprir com as nossas responsabilidades. E o maior ato, o maior fato no momento em que nós nos tornamos pais é que nós conseguimos compreender de uma forma ínfima, muito pequena, o amor de Deus por nós. E quando nós lemos em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que recebe a Jesus, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o sacrifício de Jesus, o ato de Deus Pai em entregar a vida do seu único Filho em prol daqueles que ele não conhecia, nós conseguimos perceber de uma forma muito distante quando nós nos tornamos pais. Se vocês me perguntassem antes de ser pai se eu faria algumas coisas por outras pessoas, talvez eu dissesse que não. Mas hoje eu sou capaz de fazer muita coisa pela vida da minha filha, pela vida da minha esposa, pela vida de outras pessoas.
E a paternidade é algo muito importante. E quando a Bíblia diz aqui nesse versículo que nós lemos, antes de lermos o texto de Lucas, quando a Bíblia fala que aqueles que receberam a Jesus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, a nós foi dado o poder de nós sermos filhos de Deus. E ocupar uma posição de filho é algo... O filho talvez não perceba, não tem como ter a percepção do pai em relação à posição que ele ocupa. Mas, quando eu era filho, eu tinha uma percepção. Agora, como pai, eu tenho uma outra percepção em relação à minha filha, que eu sei que ela não compreende, mas que um dia vai compreender. Então, Deus entregou a vida do seu filho para que nós pudéssemos o receber e estarmos nessa condição agora de sermos filhos. De sermos filhos. E a paternidade de Deus sobre nós é algo que faz a diferença na nossa vida. Abra comigo então Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. É uma parábola muito conhecida. Lucas capítulo 15, ver a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Você sabe o que significa a palavra pródigo? Pródigo significa aquele que gasta mais do que possui ou necessita, esbanjador. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 diz: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado.
Essa história é uma história que Jesus utiliza para responder alguns questionamentos dos fariseus. Porque Jesus, quando nós lemos no início do capítulo 15, Jesus falava e ensinava, e dele se aproximavam publicanos, pecadores, pessoas que, aos olhos da lei, não eram dignas de estar ali com Jesus. E quando Jesus ensinava aquelas pessoas, os fariseus que conheciam a lei, que eram os seguidores do Deus vivo, eles começaram a olhar para Jesus e apontar o dedo. Olha, ele está sentado com publicanos, ele está sentado com pecadores. E Jesus, respondendo a esses homens, ele traz a explicação dessa parábola. E essa parábola é muito conhecida, nos traz uma série de ensinamentos, que nós podemos chamar também de parábola do bom pai. Ela não é só a parábola de um filho pródigo, esbanjador, que se afastou e gastou tudo que tinha de forma precoce, mas ela é a parábola, sim, de um pai que recebeu o seu filho. E nós podemos extrair dessa parábola alguns ensinamentos, para que nós possamos, nessa noite, compreender um pouco da paternidade e da forma como Deus vê a cada um de nós. Nós passamos por situações na nossa vida em que nós nos questionamos se de fato Deus existe, porque eu temo ao Senhor, eu creio que Ele existe, eu faço aquilo que eu preciso fazer aos olhos da palavra, mas eu não vejo resultado nas ações que eu estou empreendendo no sentido de me aproximar de Deus e cumprir com o propósito dele para a minha vida. Mas de repente nós olhamos aqui e vemos também que aquele filho, e esse é o primeiro ensino que nós podemos extrair daqui, aquele pai poderia ter impedido que aquele filho não fosse fazer aquilo que ele fez. Como que ele poderia ter impedido? Simplesmente não tendo adiantado a herança para eles. Mas eles chegaram ao pai e pediram: dá-me a tua herança. Certamente o pai sabia que eles eram, sendo pai, conhecia os seus filhos. Saberia que entregando algo para aquele filho administrar, ele não teria maturidade para gerir aqueles recursos. Mas mesmo sabendo disso, o pai permitiu que aquele filho pegasse a sua parte da herança e gastasse com aquilo que ele sabia que não teria resultado, não teria retorno em nenhuma área da sua vida. Então aquele filho pega parte dos haveres e gasta tudo. Vocês podem pensar, que pai é esse que permite que o seu filho faça o que quer da vida? Imagina hoje, vou pegar o exemplo da minha filha de novo. Se ela me pede: pai, tu me dá a minha herança? Olha, filha, tu não tem muita herança. Mas vamos supor que ela tivesse muita herança material para receber. E eu entregasse para ela: toma a tua herança. O que ela ia fazer? O que tu ia fazer, filha? Com o dinheiro que tu recebesse. Imagina se tu recebesse um dinheirão grande. O que tu iria fazer? Tu ia comprar um cachorro. Tu quer? De repente ia viajar para Disney. Não? Viajar para praia, né? Conhecer lugares que na perspectiva dela são coisas que vale a pena investir recurso e gastar dinheiro. Já eu não. Eu faria a gestão desse recurso pensando justamente na minha filha, no futuro dela. De repente construiria patrimônio, uma renda residual, e assim nós vamos pensando. O que eu quero colocar aqui é a perspectiva diferente. E quando aquele filho pediu para o pai, essa é uma parábola, é uma história apenas, não aconteceu de fato, aquele pai entregou o dinheiro para aquele filho. Olha o que ele fez. A Laura compraria um cachorro. Ele foi para uma terra distante e gastou, a Bíblia diz, dissolutamente, de forma dissoluta, uma forma desonrosa e uma forma imatura, digamos assim. E a Bíblia diz que
a herança dele se dissipou. Né? O que é se dissipar? Imagina a neblina da manhã quando o sol bate, ela se dissipa. É isso que aconteceu com o dinheiro que ele havia recebido. E o pai, nós temos duas perspectivas, a do filho e a do pai. O filho caiu em si, para a história diz, quando ele não tinha mais o que fazer. Então, ele se juntou a uma pessoa que levou para sua terra e ele começou a trabalhar lá, alimentando porcos e comendo das alfarrobas, né? Das lavagens, da comida de porcos. Quando ele lembrou, poxa, quem eu sou, o que eu tinha, quem é meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Quantas pessoas nós conhecemos que se afastaram dos caminhos de Deus, que estão distantes? E pense, aquele pai não deixou de ser o pai, não deixou de amar o seu filho. Ele permitiu que o seu filho gastasse o dinheiro. E isso é uma lição que nós temos que aprender. Deus, às vezes, permite que nós caiamos no nosso próprio orgulho. Porque o pai da parábola, ele concede ao filho mais novo a posse da sua herança, e mesmo que ele não estivesse próximo da morte, porque geralmente a herança vem mediante a morte, e o pai poderia proteger, como nós falamos, o seu filho mais novo, negando a ele o dinheiro. Porque sair gastando a herança, gente, é algo visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu, ele permitiu que aquele jovem fizesse aquilo com orgulho e imprudência, porque Deus tinha os seus próprios planos e ele sabia que era necessário que aquele jovem passasse por aquele processo. Então Deus muitas vezes nos permite que nós caiamos no nosso próprio orgulho. Aquele pai não havia perdido o controle. Ele sabia que aquele filho em algum momento voltaria para ele. E foi isso que aconteceu. Aquele homem, aquele jovem, gastando tudo, ele voltou. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus ele tem paciência com os seus filhos. Porque mesmo ele sabendo que seu filho estava distante, gastando um recurso que o pai de repente havia com muito trabalho juntado, ele simplesmente entregou na mão do seu filho, nem foi ele que usufruiu, ele entregou na mão do seu filho para que ele gastasse da forma como ele achava melhor. Aquele pai teve muita paciência. Eu acho que Deus tem muita paciência conosco também. Deus tem paciência conosco, da forma como nós agimos. Deus também nos acolhe quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Quando aquele jovem que estava distante, comendo comida de porcos, ele lembrou de quem ele era, de quem era o seu pai. A parábola diz que ele decidiu, ele levantou-se e disse, eu irei ter com meu pai. Então chegou um momento que aquele jovem, cansado da situação que ele estava vivendo, ele precisou tomar uma decisão. E ele não foi milagrosamente até o seu pai. Ele teve que tomar uma decisão, estando lá, distante. Ele tomou uma decisão e ele voltou. E eu tenho certeza que à medida que ele ia se aproximando do pai dele, uma série de dúvidas, de questionamentos, de vergonha. O que será que meu irmão vai pensar de mim quando me ver chegando aqui? Será que meu pai vai me receber? O que eles vão falar? Porque eu tomei uma decisão errada na minha vida. Quem de nós não toma decisões erradas na vida? Todos nós tomamos decisões erradas. E às vezes nós ficamos naquela situação distantes do nosso pai, porque nós pensamos no que os outros vão pensar em relação à nossa decisão. Ah, agora o fulano se converteu, está indo na igreja. E a gente fica ouvindo outras vozes, pensando no que os outros vão pensar, no que será que o meu pai vai pensar, o que será que o meu irmão vai pensar, o que será que os servos do meu pai vão pensar.
da gente trazer para a nossa realidade. O que será que o nosso pastor vai pensar? O que será que o nosso irmão vai pensar? Será que Deus vai me receber depois de eu ter feito isso novamente? A notícia é que Deus sempre nos ama. Não que isso seja motivo para que nós vivamos no erro e pecando distantes dele, mas Ele ama. Imaginem, será que aquele pai, a parábola diz que quando aquele filho tomou a decisão, ele disse, eu irei com meu pai. E ele teve que se levantar da onde ele estava, de repente sem força, sem motivação, e ir em direção ao seu pai. E foi o que ele fez. Mas a Bíblia diz que o seu pai, vendo ele de longe, se alegrou. De longe se alegrou. De longe se alegrou. Deus se alegra com as nossas decisões, quando elas são verdadeiras diante dele. O Pai sempre nos ama. Foi isso que ele fez. Ele viu seu filho à distância. E antes mesmo que seu filho chegasse, ele chamou os seus servos e disse, olha, vão lá e tragam um novilho cevado. O novilho cevado não era qualquer novilho. Porque o seu irmão lá na frente, com um ato de ciúme, disse, poxa, eu estou aqui com o senhor todos os dias e o senhor nunca fez nada, nunca me deu um animal sequer, um cabrito sequer para me sacrificar para os meus amigos. Eu sou fiel ao Senhor, estou sempre aqui. Agora, para ele tu dá um novilho cevado, era o melhor novilho, era o novilho que ia para o sacrifício. E o pai mandou chamar. Sabe, isso nos fala do sacrifício de Jesus. Nós estávamos distantes, vivendo no pecado, e Deus pegou o seu filho e entregou para que nós tivéssemos acesso a ele. Como essa canção que cantamos, livre acesso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca na minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar na minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Como nós somos problemáticos, todos nós. Os nossos medos, inseguranças, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa teimosia, o nosso orgulho, como esse filho que estava distante do Pai. Nós não estamos distantes do Pai porque queremos ter um relacionamento com Ele. Mas será que nós estamos perto do nosso Pai? Será que nós estamos usufruindo daquilo que o nosso Pai pode nos dar? Porque paternidade não tem a ver, como nós lemos naquele primeiro texto de João, com o fato de ser algo da carne, ou algo genético, ou uma relação parental. A paternidade tem a ver com um vínculo fraterno. Olha o que diz nesse texto de Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não são mais escravos, porém filhos. E sendo filhos, herdeiros de Deus. Aqui diz que nós fomos adotados mediante o sacrifício de Jesus pelo Senhor. E se somos filhos, somos herdeiros em Cristo Jesus. Sabe, aqui quando ele fala que o nosso espírito clama Abba, Pai. Abba, Pai é como se a palavra Pai ela fosse elevada a um nível
muito maior. E o Espírito de Deus nos coloca nessa condição de um relacionamento não mais distante, como de um escravo, ou como de uma criatura apenas, mas num relacionamento próximo como de filho. Então, quando aquele homem vê o seu filho vindo distante, ele já prepara todas as coisas. Eles matem o animal cevado, vamos fazer festa. Tragam as melhores roupas, porque o meu filho estava morto, mas agora reviveu. E quando o filho chega, a primeira coisa que o filho faz, ele está arrependido, ele está desconfiado, e ele chega diante do seu pai e diz: pai, eu pequei contra ti. Essa era a perspectiva do filho, e essa é a nossa perspectiva às vezes. Senhor, eu pequei contra ti, eu estou distante de ti. Eu não quero viver assim, eu não quero pensar dessa forma, eu quero avançar, eu quero vencer esses monstros que me rodeiam todo dia. Mas a perspectiva do pai é diferente da perspectiva do filho. A perspectiva do pai, ele está alegre porque o filho está voltando. Ele estava com o coração apertado quando seu filho estava distante, mas agora ele viu seu filho. O seu filho está chegando e ele está alegre, ele está preparando. O meu filho estava morto e agora ele reviveu. Tragam as melhores roupas. E ele coloca a melhor roupa. Ele faz festa, ele mata o animal cevado e ele coloca um anel no dedo daquele filho. Aquele anel traz uma representatividade de quem aquele filho era, a que família ele pertencia. Não é mais apenas um herdeiro, um filho pródigo, gastador, esbanjador, mas ele agora recebeu um anel, de fato, ratificando quem ele é. Foi isso que Deus fez conosco. Então, quando Deus olha para nós, meus irmãos, Ele não está vendo alguém esbanjador, alguém distante. O olhar dele é sempre um olhar de afeto, de pai, de cuidado, de carinho, de amor, querendo que nós estejamos próximos dele. Ao contrário de nós culparmos o nosso pai pelo que nós estamos passando, Deus olha para nós entristecido também quando nós estamos tristes. Se estamos alegres, Deus se alegra juntamente conosco. Muitas vezes a culpa não é de Deus pelas coisas que nós estamos passando. Pelo contrário. Pelo contrário. Na sua soberania, Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas é o desejo dele que nós, assim como aquele filho pródigo tomou a decisão de sair de onde estava e ir em direção, enfrentando resistência, medos, inseguranças, desconfiança. E nós vemos aqui que o seu irmão, depois quando ele chegou, o seu irmão, num ato de ciúme, quis questionar o seu pai. E o pai disse: tu sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é teu, mas te alegra comigo, porque o teu irmão reviveu, ele estava morto, mas agora ele reviveu. Ele é meu filho também. E nós vamos celebrar. Então, isso nos mostra que Deus ama igualmente a todos os seus filhos. Todos nós somos filhos dele. Eu não sei a condição que nós estamos, cada um de vocês, no coração de vocês, diante dos desafios que vocês têm enfrentado e têm passado. Há muitas pessoas, não sei se entre nós, mas pessoas que nós conhecemos, que cresceram sem um pai, sem a figura paterna. Mas existe um Deus que é o nosso Pai, que entregou a vida do seu Filho, para que nós soubéssemos que Ele nos ama, que é desejo dEle que nós estejamos próximos dEle. Amém?